Olá, gente. O tema de hoje é ansiedade. Eu gostaria de falar um pouco com você sobre esse tema. E eu lembro que ano passado, em junho, a revista Exame soltou uma reportagem sobre ansiedade e dizendo que aqui no Brasil nós temos mais ou menos 20 milhões de pessoas ansiosas. E disse lá a reportagem que aqui é o país mais ansioso do mundo. E a gente está vendo aí essa questão toda aí, ó, que nós estamos vivendo agora. Tem gente que está falando que nós vamos ter mais gente falida do que gente falecida. E tem muita gente que está aí preocupada com a situação toda que vai acontecer. Estão falando aí de tragédias, de calamidades, que depois do coronavírus vem coisa pior ainda. Eu fico pensando assim, um pai que chega em casa, quando ele chega, ele abre ali, vê boletos de cobrança, ele olha saldo no banco que está ficando negativo, depois ele abre a geladeira, vê que começa a ficar tudo ali, tudo desaparecendo, vai na despensa, não tem nada, e ele começa a ficar preocupado. Aí ele vai conversar com a esposa, começa a falar de ameaça de perder o emprego, ou então alguém começa a ficar assustado com as perdas que teve aí na empresa falindo. Ou seja, é um quadro assustador assim para todo mundo. E com isso, a tendência nossa, de qualquer ser humano, é de ficar ansioso e ficar preocupado. E eu gostaria de trazer para vocês agora uma boa notícia. A boa notícia é que Jesus, ele gastou boa parte do ensinamento dele falando sobre esse tema ansiedade. E ele vai falar algumas verdades, alguns ensinamentos, vai falar o que é ansiedade. E eu gostaria que você acompanhasse aqui agora e para ver o que Jesus tem a nos ensinar sobre esse momento que nós estamos vivendo. A palavra ansiedade é uma palavra muito interessante. Ela significa, literalmente, mente dividida. Mente que segue em duas direções. Você está pensando uma coisa aqui e ela está pensando outra coisa aqui. Só que essa palavra ela pode ser usada em dois sentidos. Um sentido positivo, que traz aquela ideia de você ficar preocupado com uma pessoa, com uma causa. Igual Paulo falou sobre Timóteo, que ele estava assim, preocupado com os filipenses. Mas ela tem também o seu sentido negativo, aquela ideia de mente preocupada, mente inquieta, mente agitada, que é essa que nós iremos tratar aqui agora. Porque em Mateus 6,25, ali no Sermão do Monte, Jesus disse: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Por que ele falou isso? Jesus falou isso porque ele sabia que isso aí era uma coisa prejudicial. E ele gastou boa parte dos seus ensinamentos falando sobre isso. E nesse texto ele vai falar agora, vai trazer os motivos por que nós não devemos andar ansiosos. E a primeira coisa que ele coloca aqui no texto é que a ansiedade ela revela assim, falta de fé, falta de confiança em Deus. O texto diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nesse texto aqui, ele fala o seguinte: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo o seguinte, olha, a vida não é mais importante do que o alimento, do que a comida? É lógico que é. Se eu estou dando uma vida para vocês, vocês estão com vida, o alimento é secundário. E ele fala também, olha, vocês estão preocupados aí com a roupa, porque naquela época eles não tinham tanta roupa, tanta vestuário como nós temos hoje. E era uma preocupação naquela época. E Jesus falou para eles, olha, o corpo é mais do que as vestes. Se você tem um corpo, as vestes é secundário. Eu vou dar, eu vou cuidar de vocês. Eu sei o que vocês precisam. Então é nesse sentido que Jesus está chamando a atenção deles. E ele continua dando o exemplo aqui das aves, mostrando como que Deus cuida. Ele diz o seguinte, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valeis vós muito mais do que as aves? E ele chama a atenção dos discípulos, mostrando assim coisas do cotidiano. Olha, observe as aves do céu que estão aí, ó. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas Deus cuida das aves. E às vezes uma ave que para eles não tinha importância nenhuma, Jesus falava, olha, Deus cuida delas. Quanto mais de vocês. Então é um ensinamento que Jesus trouxe aqui. E ele continua, por que vocês andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo. Olha lá os lírios. Olha que beleza. Que coisa maravilhosa. E ele fala, nem Salomão, o grande rei, poderoso, cheio do dinheiro, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Os lírios do campo estavam ali bonitinho, de um dia para o outro já estava ali murcho, morria, muitas vezes era jogado no fogo, mas Jesus chama a atenção dizendo que Deus cuida dessas plantas, Deus cuida das aves, cuida das plantas de uma maneira assim que eles não precisavam ficar preocupando. Se Deus cuida das aves, vai cuidar de vocês também. E é isso que a gente deve estar pensando nesses dias. Em segundo lugar, Jesus vai dizer que a ansiedade é completamente inútil para o prolongamento da nossa vida. Aqui em Mateus 6, 27 diz o seguinte, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da existência da sua vida? Isso é verdade. Nós não podemos acrescentar nada na nossa vida, por mais ansioso que a gente esteja. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora, amanhã, muito menos. Nós não temos a mínima capacidade disso. E para que nós vamos ficar preocupados com uma coisa que nós nem sabemos se nós vamos estar vivos? Nós vamos gastar uma energia muito grande preocupando com uma coisa que ainda não existe. Não faz sentido. A nossa vida não vai ser prolongada se a gente ficar ansioso hoje. Alguém disse certa vez que ansiedade é igual cadeira de balanço. Cadeira do vovô. Você precisa sempre estar fazendo muita energia, mas você não vai sair do lugar. Assim é a pessoa ansiosa. Ela fica, mas aquilo ali não contribui para nada. Esse é o segundo ensinamento que Jesus trouxe. Em terceiro lugar, Jesus vai dizer que a ansiedade, ela é tolice, completamente tolice. Ele diz aqui, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não ande ansioso, preocupado com o dia de amanhã, pois o amanhã
trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem muita gente que, quando fica sabendo aí do que está vindo pela frente, do que vai acontecer, do que pode acontecer, quando a pessoa está aí vendo notícias de gente alarmista, a tendência dessa pessoa é ficar muito preocupada, muito preocupada. E a ordem de Jesus aqui é o seguinte: não andeis ansiosos, basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é uma orientação que eu passo para toda pessoa que eu percebo que está ansiosa. Eu falo assim, olha, viva o dia de hoje. O amanhã não existe. O amanhã não tem. O que nós precisamos fazer é viver o hoje. O que você precisa fazer hoje? Coloque, aliste e trabalhe em cima daquilo. Não fique pegando, antecipando a sua vida, pegando o futuro e jogando nas suas costas. Viver dessa maneira é a mesma coisa de você ficar pegando fardos, ficar jogando nas suas costas, vai aumentando, acumulando. Chega um momento que você vai afundar, você vai cair, porque você não foi feito para suportar tudo isso. Por isso que Jesus falou aqui, não ande ansioso, basta a cada dia o seu próprio mal. Quando você fica preocupado com o futuro, carregando esse fardo, você vai envenenar o seu corpo, você vai envenenar a sua alma, você vai viver psicologicamente abalado, espiritualmente arrasado, porque você está fazendo uma coisa que não é da vontade de Deus. E o que Deus quer que você faça? O que Deus espera de você? O Salmo 37:5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui é claro, primeira coisa que nós precisamos fazer, entregar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa existência ao Senhor. Entrega. Pega tudo aquilo que está te incomodando e entrega nas mãos de Deus. Segundo, confia. Confia. Não é ser irresponsável, entregar e largar. Não, nós devemos trabalhar, fazer tudo aquilo que é possível, como se tudo dependesse da gente. E devemos confiar e orar em Deus como se tudo dependesse dele. Porque é assim que funciona. Isso aqui é um versículo muito conhecido, mas que as pessoas não lembram mais no dia a dia, na hora do perigo. Nesse momento de coronavírus, de preocupação, de surto, dessa coisa toda, é importante a gente sempre lembrar disso. Às vezes a gente passou a vida inteira ouvindo mensagens, cantando músicas que falam da confiança, da soberania de Deus, mas precisa botar em prática. E o que o texto fala? Confia, entregue e confia. Há um escritor que disse assim: aquele que vê a mão de Deus em todas as coisas, deve deixar todas as coisas na mão de Deus. Entrega, confia em Deus e descansa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Confia, entrega e cuidado. Evite ficar aí assistindo muita notícia, muita informação. Nós estamos vendo pessoas fazendo alarmes, pessoas que não têm o interesse de informar, o interesse é apenas político. Por isso, não fique tão assustado com o mundo. Olhe para Deus, sabendo que Ele
é que pode dar paz, mesmo diante dessa tempestade que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe vocês.